Boa noite a todos. Para serenar nossos corações, uma leitura do livro Fonte Viva, no capítulo 65. Não te enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, pois assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum de aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o princípio da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, a cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda sobre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetamos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Vou fazer a prece. Então, serenando os nossos corações, com os nossos melhores sentimentos, agradecemos ao Pai da nossa vida pela oportunidade de aqui estarmos. E rogamos o amparo dos espíritos de luz para que se façam presente, nos intuindo e nos fazendo compreender a mensagem da noite de hoje. Que assim seja. Conosco, o Murilo. Boa noite a todos.
gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? E pedir a compreensão de vocês. Se eu tiver que parar um pouquinho para respirar, vocês não se incomodem que eu estou rindo, mas é de nervoso. Bom, não foi tão difícil compor essa exposição, tá? Porque eu já estava com umas ideias já há bastante tempo, inclusive antes da pandemia. Porém, veio tudo isso e a gente acabou postergando cada dia mais essa exposição. Mas então, eu não vou me alongar e eu vou começar a falar do que realmente importa, né? A nossa exposição de hoje, ela vai falar sobre a fé e o tempo presente. Todo mundo conseguiu ler aqui? Então, eu vou começar a fazer uma dinâmica, né? Mas eu acredito que alguns de vocês já vão saber, outros não. Esse copo d'água aqui, ele tem um peso. Quem de vocês consegue me dizer qual o peso desse copo d'água? 200 gramas. Quem mais? Vamos lá, gente, me ajuda. 250 gramas, 100 gramas, enfim. O que realmente importa não é o peso desse copo, tá? E sim o tempo que eu fico segurando ele, tá? Isso é o que vai importar. Em paralelo a isso, a gente tem uma condição, né, que ela se refere aos problemas que a gente vem carregando em toda a nossa vida, né? A tudo que nos atordoa, todas as mágoas, todos os sentimentos ruins, né? Todos os pensamentos negativos que a gente traz conosco, tá? Amarrado, tá? Toda amizade tóxica, tudo que nos faz mal, tá? Isso é o copo d'água, tá? Nessa analogia. Então, partindo desse princípio, a gente costuma levar a nossa vida de uma forma a sempre considerar o nosso passado e pensar muito no nosso futuro, né? E a gente acaba esquecendo do quê? Do presente, certo? Então, mágoas, orgulho, o peso do passado ele não deve ser segurado no presente. Relacionamentos que chegaram ao fim, alguém que te fez mal, alguém que de alguma forma atrasou a tua vida, tá? Tudo isso fez parte do teu crescimento, tudo isso fez parte do teu aprendizado. E uma coisa que eu tenho por experiência própria é que nada acontece por acaso. E todos aqueles que passaram na nossa vida, eles estavam ali por algum motivo. Tudo aquilo que nos aconteceu, aconteceu por algum motivo. E existe um bom motivo de as coisas do passado não fazerem mais parte do nosso presente, né? Então, se cada um olhar para dentro de si e começar a avaliar essas situações, né, a gente vai ver que isso é verdade de fato. Então, cada um vive e sente a vida diferente uns dos outros. Então, a minha verdade pode não ser a verdade da Nilceia, pode não ser a verdade do Moacir, cada um tem um ponto de vista, então por que a gente vai ficar magoando? Por que a gente vai ficar se ressentindo, né? Se nós somos diferentes. Deus nos criou assim, certo? O melhor remédio para a gente lidar com todas essas adversidades é a empatia, né? A gente pensa muito no que a gente acha certo e a gente, na maioria das vezes, esquece de se colocar no lugar do outro. Ô, Marcelo, eu prometo que eu não vou ficar me mexendo, tá? Então, nessa linha, tá, de pensamento, a gente acaba sofrendo. E a gente sofre também pelo futuro,
né? A ansiedade, ela nos pesa. Ai, meu Deus, mas a minha formatura que não chega. Ai, mas eu não arrumo um marido, eu não arrumo uma esposa, né? Eu não tenho uma ainda, mas eu vou ter. Eu espero que... E a gente fica se pegando nesses pensamentos distantes, nessas metas que são extravagantes, e a gente esquece de comemorar cada dia as nossas pequenas conquistas, né? A nossa vida, ela é feita de pequenas conquistas. Todo dia a gente acorda, né? Respira. Isso já é motivo de agradecer, né? Mas a gente tem uma meta, a gente estipula uma meta. Assim, eu quero fazer o bem para 1 milhão de pessoas. Poxa, a gente não é uma Madre Teresa, mas a gente pode fazer um dia. Só que a gente fizer um pouquinho a cada dia, isso já vai ser uma conquista muito grande, certo? E a gente acaba esquecendo dessas pequenas conquistas e se atém lá na frente, tá? Então, vamos abrir os olhos, né? E tentar enxergar o que está próximo da gente, o que está presente. Aí eu fiz um questionamento para mim mesmo, né? Nós estamos fazendo jus ao presente que nos foi dado? Olha a maravilha que é a vida, né? Deus nos permitiu estar aqui, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, para a gente fazer o nosso melhor. E o que é estar presente, né? O que é esse presente? A gente sentar numa mesa, né? Ter o que comer e aproveitar o alimento, saborear ele, não ficar pensando no que a gente tem que fazer depois, ou na roupa que a gente vai colocar depois, no trabalho que a gente deixou de fazer. Enfim, a gente tem que viver o nosso presente da melhor maneira possível. Aproveitar isso. Divaldo Franco, numa palestra, ele cita, né, da nossa missão aqui na Terra. E eu fiquei muito intrigado com aquilo. Assim, poxa, nossa missão deve ser uma coisa bem forte, né? E eu cheguei, olhei a exposição e ele fala, a nossa missão aqui na Terra é simplesmente sermos felizes. A gente consegue ser feliz fazendo mal, gente? A gente consegue ser feliz praticando coisas injustas, sendo rude? A gente alimenta o nosso ego, o nosso orgulho, mas a gente não consegue ser feliz. Então, esse pensamento a gente tem que levar, pelo menos hoje, assim, um pouquinho daqui, né? Que é esse o meu foco aqui hoje, né? Dar ênfase no nosso presente. E isso também implica de como nós lidamos com o nosso momento, né? Voltando para a questão do copo d'água, também ninguém é feliz segurando o copo d'água para o resto da vida. Então vamos nos desprender dessas coisas que estão nos fazendo mal e vamos viver, vamos procurar viver da melhor maneira possível, sem pensar demais no futuro, que não existe, né? Os problemas que a gente pensa, na maioria das vezes, 89%, 90% das vezes nem acontece. E a gente fica se descabelando, fica se estrepando, né? Sempre é tempo de recomeçar, porém o primeiro passo é acalmar e organizar o nosso coração. Ninguém é velho demais para começar, ninguém é velho demais para mudar de hábito, para fazer algo bom, para fazer a caridade, para praticar o amor. Tem outra
historieta, né? A maioria já conhece, que Chico Xavier ele tinha em cima da cama dele uma plaquinha e ela dizia assim: isso também passa. Então, por que ele tinha aquilo ali? Aquela plaquinha ela remetia a um momento ruim que ele estivesse passando. É um sofrimento. Chico tinha vários problemas de saúde, né? Como a gente já sabe. Ele ajudava muita gente enferma. E ele ficava muito ruim com aquilo ali. Mas ele olhava para aquela plaquinha e ele tinha certeza que aquilo ia passar, que aquilo não ia durar para sempre. Do mesmo modo, né, quando ele se sentia feliz, quando ele sentia que tinha todas as respostas, que ele era uma pessoa realizada, ele olhava para a plaquinha e a mesma coisa. Tá? Isso também passa. O que isso nos ensina, meus amigos? Com toda a sabedoria que ele tinha, né, a gente sabe que a gente não pode levar nenhum mal para sempre, carregar conosco, e os nossos momentos ruins, eles também, bons, eles também vão chegar ao fim. Certo? Outra questão de Chico, que eu também gosto bastante, é quando ele estava muito mal, atordoado com os problemas dele, ele simplesmente se calava, né, com o mentor dele, e um dia André Luiz falou para ele: Chico, com toda essa angústia, com todo esse teu sofrimento, o teu remédio é ir para o centro espírita, e ajudar aqueles que precisam. Ele simplesmente parou de choramingar, né, de resmungar, e foi. Ele chegou no centro, foi a melhor coisa que ele fez. Tá? Quando ele atendeu a primeira pessoa, ele viu que o problema dela era difícil. A pessoa estava sofrendo demais. E aí ele começou a comparar o problema dele com o daquela pessoa. E ele percebeu que o problema dele era muito pequeno, perto de quem estava na frente dele. A gente tem, por natureza humana, ajudar, querer ajudar. E ajudar nada mais é do que a gente fazer a caridade. Chico estava doando o bem mais precioso dele, que é o tempo que Deus deu para ele, para ajudar uma outra pessoa. Não uma, né? Várias. E quando alguém está conversando com a gente, né? Quando alguém demonstra interesse em nos ajudar, muitas vezes a gente não dá importância. A gente simplesmente, tá bom, sabe? E olha a importância, né, de a gente doar um tempo, de a gente ser presente na vida de um parente próximo, de um amigo, ou até mesmo de um estranho. O nosso tempo é divino, né? E essa vida aqui, ela vai passar. Vamos ter outras oportunidades, mas a gente não sabe quando a gente vai ter. E como a gente está usando o nosso tempo, o nosso presente. E a gente não pode falar do momento presente, das dificuldades, né, sem falar da fé. O Evangelho, ele cita, eu acabei não anotando, mas eu acredito que é no capítulo 19, ele cita a fé religiosa e a fé raciocinada, né? A fé religiosa é aquela que crê veemente, sem ação alguma, que aquilo que a gente
almeja vai acontecer. Porém, não é isso que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, né? Ao mesmo tempo que nós temos que ter essa fé, a gente acreditar no impossível, nós temos que correr atrás. Nós não podemos achar que vai cair do céu e que a gente vai simplesmente ganhar, né, cair no nosso colo aquilo que a gente está precisando ou aquilo que a gente está querendo. Uma coisa também muito importante é que nem tudo que a gente está precisando, que a gente está querendo, é aquilo que a gente está precisando. O cara lá de cima sabe tudo aquilo que a gente precisa. Certo? No capítulo 19, o item 11, ele também fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Não deve entorpecer-se. É como eu estava falando agora. Ai, meu Pai amado, que eu ganhe na Mega Sena no final do ano, Pai, vai resolver todos os meus problemas, vou pagar todas as minhas contas, né? Eu tenho fé que eu vou ganhar. Ah, trimania, vou ganhar um carro novo, vou sair por aí, gastando gasolina, gasolina agora. Né, gente? Não é isso, né? Não se trata disso. A nossa fé vai muito além. E no capítulo 27, o item 7, ele diz assim: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Aí ele fala assim: for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. A gente teima, né? Meu Deus, me traz isso, eu quero aquilo. E a gente esquece de pedir o quê? Aquilo que a gente precisa, mas principalmente aquilo que a gente merece. Se a gente está aqui num mundo de provas e expiações, na maioria das vezes não, em todas as vezes a gente está tendo aquilo que a gente precisa. Certo? E se a gente merece uma bênção divina, ou seja lá, uma cura, pagar nossas contas, enfim, sanar nossas dívidas, né? O bem de um amigo que a gente, por algum motivo, se afastou, né? A gente vai ter, se a gente precisa, se a gente merece. E Kardec cita no capítulo 19, tá? Só para a gente encerrar também, não quero me alongar também, uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim: é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. A gente pode ir muito além, gente. Nós somos capazes de muito mais coisas do que a gente imagina. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que caminhar na direção dos nossos objetivos, sem ferir, sem magoar, sem constranger. Tá bom, meus amigos? Então essa era a mensagem de hoje. Marcelo? Então vamos agora descruzando as pernas e os braços, sentando numa posição confortável,
serenando nossos pensamentos. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por estarmos aqui hoje, reunidos em Seu nome. Com a Sua bênção, Pai, nos encontramos agora em um lugar arborizado, cheio de pássaros, de plantas, de flores. Os animais nos rodeiam. Os passarinhos cantam livremente. Existem animais de todos os tipos. E nós vamos caminhando. E por esse caminho, com um ar limpo, vamos sentindo todas as folhinhas e tocando todos os animaizinhos. E vimos uma luz que a cada passo vai aumentando. E nós vamos chegando mais perto. E no meio do caminho encontramos os nossos pais, os nossos filhos. E na direção da luz, nós vimos Jesus, de braços abertos. E vamos na sua direção, de mãos dadas, com o nosso paizinho, com a nossa mãezinha, com o nosso filho, nossa filha. E os passarinhos vão ao nosso redor, ao encontro desse homem que foi o nosso exemplo aqui na terra. E quando a gente chega perto, o nosso coração acelera de tudo que é de bom emanando dele. E com todas essas coisas boas em nosso coração, Pai, nós vamos emanando agora para todos aqueles que precisam, dentro das cadeias, dentro dos hospitais, de cada quarto, de cada corredor, para todos aqueles que precisam de um amparo, Senhor. Todos aqueles que precisam de um abraço, de um acalento, da sua paz. Obrigado, Senhor. Que assim seja.